Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. O cristão é uma sociedade não cristã. Faria, se você já puder colocar aquele QR Code, por gentileza? E a mensagem de hoje é: o que dizem que eu sou? Jesus fez essa pergunta aos discípulos certa vez, e eu percebi que essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento continua sendo feito hoje. E aí eu gostaria que você primeiramente então apontasse o seu QR Code para ali, e você respondesse essa pergunta que Jesus está fazendo para você: o que o mundo, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Já pode colocar o resultado aqui, Farias. Eu não, é Jesus, gente. Não é o Lucas não, tá? Jesus perguntando: o que o povo diz que eu sou? Teimosa? É o que Jesus está perguntando: o que as pessoas dizem que eu sou? Agora começou a mudar. As pessoas dizem que Jesus é salvação, que Jesus é inteligente, que Jesus é uma bênção, que Jesus é artista, que Jesus é mestre, que Jesus é calmo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus abençoa, que Jesus condena, que Jesus é amor, que Jesus ilumina. Amém. Que Jesus é amoroso. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Interessante. Jesus pergunta para os discípulos o que o povo acredita que ele é. Ao responder, ou ao ser respondido sobre essa resposta, Jesus agora questiona os discípulos: e vocês? O que dizem que eu sou? O que vocês dizem é o mesmo que o povo diz que eu sou? O que vocês dizem sobre mim, o que vocês reconhecem em mim, é a mesma coisa com o que vocês ouvem lá fora? Verso 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meio do meu Pai que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus então continua para mim, Lucas, nos questionando como igreja: o que eu sou? O que você diz que eu sou e o que eu verdadeiramente sou?
O que eu sou, você me compreende a partir de quem? A partir de si, a partir da cultura, e olha que interessante, Jesus faz essa pergunta na cidade de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade cultural romana. Filipe é filho de Herodes, e Herodes, quando antes de morrer, partilha o seu reinado para os seus 3 filhos, e dá Cesareia de Filipe para Filipe, que antes não era Cesareia de Filipe, mas Filipe coloca o seu nome nela. Cesareia de Filipe, então, era uma cidade helenizada, era uma cidade cultural romana. Então, quando Jesus entra na cidade cultural, cheia de teatro, música, arte, que a galera gostava de ir, pensar, conversar, Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? O que a cultura diz que eu sou? O que a televisão diz que eu sou? O que a música diz que eu sou? O que a política diz que eu sou? E para vocês, o que eu sou? O interessante disso tudo é que Pedro dá uma resposta e Jesus diz: uau, essa resposta que você deu não poderia acontecer se Deus não te revelasse. Ou seja, toda a revelação sobre quem Jesus é, sobre o Cristo, só pode vir a partir de Deus. Não a partir do que a cultura diz, não a partir do que a televisão diz, não a partir do que o Pablo Vittar diz, do que o Justin Bieber diz, do que o pastor Paulo diz, do que o Lucas diz, do que o Lula diz, do que o Bolsonaro diz, do que qualquer um diz. A revelação sobre quem é Jesus só pode vir a partir de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, dele mesmo. Pergunta: aquilo que você pensa ou acredita sobre Jesus, ou o que você acredita que é Jesus, é a partir de quem? Veio de quem? Quando Pedro responde: tu és o Cristo, Jesus diz: uau, é isso, acertou? Não foi você, o mérito não é seu. Saber quem eu sou não é mérito seu. Ter a revelação de quem eu sou não é mérito seu. Mas porque você ouviu a revelação de Deus, agora você pode construir algo. Não tem como construir mudança no mundo, mudança na cidade, mudança em qualquer lugar, se a revelação que você tem sobre Deus não é a partir de Deus. Lucas, mas eu disse, eu ouvi que Deus é amor. Aonde? De quem? Por quem? Agora, porque você é Pedro, então Pedro, porque você teve essa revelação sobre essa pedra que sou eu, porque você teve a revelação de quem eu sou o filho de Deus. Então, porque você sabe quem eu sou, agora você tem a capacidade de edificar, de fazer, de construir sobre mim. Então, agora você vai construir sobre mim, porque agora você teve revelação real de quem eu sou. Enquanto você não tiver uma revelação real de quem Deus é, você vai construir tudo sobre areia. Lembra? Areia e a rocha. A pergunta então continua ecoando: o que dizem que eu sou? O que você diz que eu sou? Então olha só, Pedro encontra a missão que ele tem na revelação que Deus dá a ele. Você somente encontrará a sua missão quando você tiver uma revelação de quem Deus é. Quando Pedro tem a revelação de quem Deus é, ele tem uma missão. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, vou te dar uma missão agora, você vai construir a minha igreja. Enquanto Pedro não tem revelação de quem Jesus é, de quem Deus é, enquanto Pedro não ouve de Deus o que Deus é, Pedro não tem missão. E missão revela identidade. Pedro é modelado a partir da identidade, da missão dele. Qual é a sua missão? A sua missão modela a sua identidade. A sua missão te identifica. Pedro só tem a possibilidade de ser Pedro na sua potencialidade
quando ouve a Deus. Sem revelação, tudo que nós construímos é nada. O mais interessante disso é que, na compreensão de quem Deus é, na compreensão da missão que se tem, Jesus diz: vou te dar uma chave, Pedro. A chave do reino dos céus. Quando Pedro tem uma revelação de quem Deus é, Pedro consegue responder o que Jesus é, e porque consegue responder o que Jesus é, tem a capacidade de construir, edificar, viver a partir de Jesus, e porque tem a capacidade de viver em Jesus, construir a partir de Jesus, tem uma chave, que é do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Romanos, capítulo 14, verso 17. Pois o reino dos céus não é. O que o reino dos céus não é? Comida, bebida. Tudo aquilo que você acredita que é muito bom. Sacia, aparentemente, a sua epiderme, a sua biologia, a sua fisiologia. Mas o reino dos céus é. E o que o reino dos céus é? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que o reino de Deus é para você? Um carro novo, um casamento novo? A possibilidade de quê? Humanamente falando. O reino de Deus não é nada que possa ser aparentemente tocado por um humano. Como se toca na paz? Como se toca na justiça? Como se toca na alegria no Espírito? Deus dá a Pedro a chave do reino, e a chave do reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Lucas, mas eu aprendi nos episódios passados que Deus é amor. Yes, Deus é amor. Deus é amor, mas entenda algo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Olha só, não se pode separar amor e justiça, pois o que o amor deseja, a justiça exige. Deus é amor, vivo em amor. Fui alcançado porque primeiramente Ele me amou. Mas o que o amor deseja, a justiça exige. E Deus é justiça. Deus é justo. E a complexidade, a completude de justiça aqui não é uma justiça moral ou amoral. Ela é uma justiça que procura desmistificar, desfazer todas as injustiças. Tudo que é injusto, se você ama, você agirá em justiça. Se você ama a Deus e você vê alguma injustiça no mundo, perto de você, próximo a você ou longe de você, você deve entrar em indignação, porque o amor e a justiça andam juntos. O que o amor deseja, a justiça exige. Quais injustiças você tem reparado no mundo? Quais injustiças você tem reparado em si, no outro, ou a partir de si, ou a partir de alguém? Porque o amor de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Logo, você é um agente de Deus na terra. E a Bíblia vai dizer que você é um agente de reconciliação. O agente aqui de reconciliação é aquele que religare, reconcilia, reconecta.
As pessoas que tocam em você saem mais conectadas ou desconectadas com Deus? Mais conectadas com a paz, amor, justiça, alegria e esperança? Ou saem mais indignadas? Essa justiça que produz e que interfere nas injustiças. Eu gosto quando Charles Finney, um avivalista do século XVIII, advogado abolicionista dos Estados Unidos, ele diz algo: a grande tarefa da igreja é reformar o mundo. A grande tarefa da igreja é reformar o mundo. Paz, justiça, amor e alegria no Espírito. Não é uma alegria sorridente para o mundo, mas chorosa internamente. É uma alegria que é apesar de si, apesar do mundo, apesar do outro, apesar dos apesares. É uma alegria que é no Espírito. É Paulo dizendo, apesar ou quando o meu corpo aparentemente está sendo moído, o meu espírito está glorificando, está alegre. Como está a tua alegria no espírito? Ou você está abatido no espírito? John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, ele foi conhecido, e eu gosto disso, ele foi conhecido como o homem que devolveu à nação britânica alma. O homem que devolveu à nação britânica a alma humana. Porque eles já estavam desalmados. Carcomidos em seu eu. A igreja produzia escravidão. A igreja subjugava, ou melhor, a nação inteira subjugava. Homens, pessoas, seus iguais, seus próximos. Wesley é a primeira pessoa a sair da igreja para pregar fora da igreja. Ele começa a fazer cultos ao ar livre na Inglaterra. Porque ele entendeu o chamado que ele tinha. Ele entendeu que o que diziam sobre Deus não era Deus. E porque ele ouviu de Deus o que era Deus, então ele, sou disseminador. Esse mesmo Wesley é o cara que influencia um camarada chamado William Wilberforce. William Wilberforce, cristão também. Ele que lutou junto ao parlamento britânico, a Câmara dos Comuns, sobre a abolição da escravidão na Inglaterra. Wilberforce que foi e influenciou a América. Mas para William Wilberforce influenciar a América, ele teve uma carta. E Wesley escreveu para ele assim: Deus o criou para seu empreendimento glorioso. William, Deus o criou para seu empreendimento glorioso. Traduzindo, Deus criou você porque Ele tem negócios no mundo. Deus criou você porque Ele tem gente no mundo. Deus criou você porque existe algo maior que você. Você está atento aos negócios de Deus no mundo? Ou você está atento aos seus negócios? A sua vida,
ao seu conforto, ao que você acha que é Deus. O que dizem que eu sou? Se você teve a revelação de quem Jesus é, então você faz parte de uma comunidade. E o nome dessa comunidade é a comunidade dos filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 26 a 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, olha só isso, de Cristo se revestiram. Se você é um filho de Deus, se você está na comunidade dos filhos, você automaticamente deve estar revestido de Cristo. A pergunta então que faço é: com que ouvidos você tem escutado a comunidade, a sociedade, as pessoas? Com que ouvidos você tem escutado, ou melhor, com que olhos você tem visto o outro? Com que coração você tem pulsado sobre si, sobre o outro, sobre a humanidade, a política, sobre tudo, porque se você tem que se revestir de Cristo, então a tua escuta deve ser uma escuta ativa a partir de Cristo. Se você deve se revestir de Cristo, o teu olhar ou a tua ótica de mundo deve ser a partir da ótica de Cristo. Se você deve se revestir de Cristo, Paulo vai dizer que você deve ter a mente de Cristo. Com que mentalidade você tem enxergado a sociedade? A comunidade atual? A política atual? E mais atual do que tudo. Enxergada a partir de si, dos seus medos, dos seus receios? Ou a partir de Cristo? Em Cristo, com Cristo, porque no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Vinde após mim, atrás de mim, do meu jeito, com o meu olhar. Uma sociedade não cristã, um cristão, uma sociedade não cristã, ele só pode ser um pequeno Cristo quando ele realmente viver a partir de Cristo, ter a revelação de quem Cristo verdadeiramente é, porque então, só então, ele pode trazer transformação no mundo. Enquanto esse cristão, uma sociedade não cristã, não revela ou não tem a revelação de quem Cristo é, tudo que ele constrói, tudo que ele faz é pueril, é bando de nada. Se faço parte da comunidade dos filhos de Deus, revestidos como Paulo fala, devo me pautar então pela fé, esperança e amor. Devo me pautar então pelo meu chamado. Meu chamado não é ser pastor, ser psicólogo, ser qualquer outra coisa. Meu chamado é reconciliar o mundo. Eu espero hoje que todas as tuas forças estejam em reconciliar o homem a Deus. Não reconciliar o homem à política. Não reconciliar o homem àquilo que você acredita, àquilo que você quer. Não reconciliar o homem a si mesmo. Não reconciliar o homem à tua ideologia, ao teu pensamento. Eu espero que você, a partir de hoje, desenvolva forças, habilidades, atitudes que venham reconciliar o homem a Deus, porque esse é o teu chamado. Não é reconciliar o homem à comunidade, à sociedade, à política, a qualquer outra coisa que não seja Deus. Nietzsche vai dizer algo, e eu gosto, eu já disse aqui, eu gosto dessa teoria, até utilizo ela na minha clínica. Nós somos um eterno vir a ser.
Paulo está dizendo se você é filho. Paulo, você acabou de ler em Gálatas, que Paulo diz, você é filho. Você não se tornará um filho. Enquanto Nietzsche está dizendo, você é um eterno vir a ser, Paulo está dizendo, você já é filho. Você não está se tornando um filho. Muda a questão aqui. O eterno vir a ser no mundo, eu estou em uma eterna desconstrução, uma eterna reconstrução. Agora, quando Paulo diz, você é filho, ele está dizendo, você é filho, você não se tornará um filho, você não tem que pensar amanhã como filho, depois como filho, amanhã talvez com um coração de filho. Paulo está dizendo, você é um filho, você tem que ter um coração de filho, você já tem coração, olhar, escuta, comportamentos de filho. Porque você é filho. Na contrapartida e na contramão de Nietzsche, Nietzsche diz, você é um eterno vir a ser, você está nesse processo. Paulo já está dizendo, você é. E aí? Quem vocês dizem que eu sou? Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Qual é a mensagem que você tem levado ao mundo? O cristão em uma sociedade não cristã. Reconciliação. Dissensão. Polarização. Ódio. Insegurança. Rigidez cognitiva. Sou assim, já era, não mudo. Se revelação produz uma missão e uma missão produz uma identidade, porque quando Pedro revela ou tem a revelação de quem Deus é, essa revelação produz a Pedro uma missão, e essa missão produz para Pedro uma identidade, um norte, um destino, um nome, um porquê ser chamado, um porquê ser reconhecido, porque a partir desse momento, Pedro passa a ser reconhecido como o pai da igreja. Pedro não passa a ser reconhecido depois que Cristo o chama novamente para andar com seus discípulos. Pedro passa a ser o pai da igreja aqui. Você já tem um nome, o nome não te tem. Tem pessoas que têm nome. E eu aprendi isso com uma amiga. Quando você fala Steve Jobs, percebeu? Você já sabe quem é. Bill Gates, você já sabe quem é. Tem pessoas que têm um nome. Um nome as tem. Por isso que você sabe quem é Pedro. Porque a partir desse momento, a identidade dele, a missão dele, deu uma identidade para ele, uma formação para ele, deu um destino para ele, deu um porquê viver. Missão é o porquê que eu vivo, missão é o porquê que eu existo, missão é o porquê estar na empreitada que estou. Qual é a tua missão? Por que você faz o que você faz? Por que você vive do jeito que você vive? Por que você nega aquilo que você nega? Por que você acredita no que acredita? Isso é missão. A partir do momento que Pedro tem uma revelação de Deus, Pedro tem uma missão, um porquê viver, um porquê ser chamado Pedro. Qual é a sua missão? Porque a sua missão vai produzir identidade. E sabe, no mundo em que nós vivemos, eu vou te dar a possibilidade de ter duas identidades. A identidade primária e a identidade secundária. A identidade primária, eu, Lucas, 27 anos, psicólogo, masculino, nascido em tal lugar. Identidade. Muitas vezes nós nos apresentamos assim. Prazer, Lucas, psicólogo. Prazer, pastor Barba. Prazer, estudante.
Que tal, prazer, filho de Deus? Porque olha só, se a tua identidade te modela, o teu olhar de mundo agora não é a partir de ser apenas um psicólogo, de ser um pastor, de ser um policial federal, um advogado, de ser pai, mãe, de ser filho, filha, mas de ser filho de Deus. No dia que você se apresentar para o outro como filho de Deus, eu quero ver o que o outro falará sobre você. O mundo exigirá de você a tua identidade, aquilo que você realmente carrega. Mas tu não diz que é filho de Deus? Que a tua identidade primária seja filho de Deus. Não é ser esposa, é ser filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, você provavelmente vai ser uma boa esposa. Você vai ser um bom marido. Você vai ser um bom filho. Você vai ser um bom psicólogo, um bom advogado. Você agirá com justiça e não com injustiça em todos os lugares, porque a injustiça está em todos os lugares. A injustiça não está em um lugar. A injustiça está em todos os lugares. A Bíblia diz que nós temos as chaves do reino. E na chave do reino tem justiça. No dia que você entender a tua identidade de filho de Deus, você nunca se apresentará ao mundo da mesma forma. Você nunca dará as caras aos outros do mesmo jeito. E Jesus, ele deixa isso claro, que a humanidade, ela está clamando a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo escreve isso. A humanidade é um todo, não é pessoas aqui, é a humanidade, é a completude do que é o universo. Tudo. A humanidade caída. O que é a humanidade caída? É tudo, planeta, animais, seres humanos. É tudo. Parou para pensar nisso? É tudo. Tudo que o homem corrompe, Deus está dizendo, se você corrompeu a natureza está clamando por você. Se você corrompeu os animais estão clamando por você. Se você corrompeu o homem, os homens estão clamando por vocês. Se você corrompeu a humanidade, porque a humanidade foi corrompida. Somente aqueles que têm a identidade, aqueles que se identificam, aqueles que são revestidos de filhos, têm a possibilidade de religarem, reconciliação. Jesus não está à procura de um missionário, Jesus não está à procura de um pastor, Jesus não está à procura de um pregador, Jesus não está à procura de um psicólogo, de um médico, Jesus não está à procura de um advogado, Jesus não está à procura de um juiz, Jesus não está à procura de um policial, Jesus está à procura apenas de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê? Jesus, ele vai além da pauta moral. E quando Jesus ele vai além da pauta moral, ele desnuda a minha humanidade. Ele enxerga o ser almático, que é o Lucas. Sabe o nosso erro? A gente só consegue enxergar o lado moral da coisa. Você nunca vai conseguir enxergar a minha alma. E porque não enxerga a minha alma, provavelmente não enxerga o desespero da minha alma. Porque não enxerga, talvez, a minha alma, talvez não enxerga a dor da minha alma. As fragilidades, as cicatrizes almáticas. É por isso que alguém, quando adoece em 2002, continua em 2030 doente, no mesmo lugar. Porque a doença foi na alma. Olha só, o que é que há de eterno aqui nesse templo? A sua alma. Logo, todo contato é um contato de eternidade. Nesse momento, Lucas já está tendo contato com a sua alma, com a sua eternidade. É por isso que na eternidade, desnudos dessa máscara, desnudos desse corpo, desnudos disso aqui, dessa máquina, você vai enxergar aquilo que me machucou ou não. As minhas cicatrizes. Já imaginou isso? Que na eternidade você vai enxergar tudo aquilo que realmente é real?
Porque o que sente não é o corpo, é a alma. O que adoece o corpo é a alma. Logo, entendendo que você é um filho de Deus, você nunca mais tratará uma outra alma humana, que é eterna, do mesmo jeito. Porque você está ferindo a eternidade dela. Por isso que Jesus é o mestre da alma. Porque ele faz a sutura na alma. Ele faz a cirurgia na alma. Entregam a mulher pega em adultério para ele. Pô, visível, moral, todo mundo enxergou. E o que ninguém enxergou? Jesus enxergou. A mulher samaritana, no poço. 5 filhos eu tenho, 5 maridos eu tenho. Oxe, tem não. Oxe. E esse não é o problema. Eu entendi a tua alma. Jesus vai além da pauta moral. A pauta de Jesus é almática. Jesus enxerga o que ninguém enxerga. Agora a pergunta é, o que você está enxergando? Todo mundo está enxergando? O que você está enxergando, todo mundo está enxergando, você está deixando de enxergar algo. O que Jesus enxergaria? Que ninguém está enxergando. O que vocês estão falando, o que todo mundo está falando, que Jesus falaria diferente. Porque eu nunca vi Jesus falando igual a todo mundo. Uma sociedade desalmada, ferida, só produz monstros. Uma sociedade desalmada, ferida, só produz monstrificação. Porque eu enxergo o outro a partir da minha alma ferida, a partir da minha dor, a partir do que foi mal para mim. Mas quando eu entendo que sou filho de Deus, sou imitador, sou revestido de Cristo. O Cristo que não tem medo de tocar em quem tem lepra. O Cristo que não tem medo da cultura segregacionista da sua época, misógina da sua época, corrupta da sua época, desalmada da sua época. Jesus não tem medo de tocar em gente. Caído, doente. Aqueles que todo mundo diz, não toque, não fale. Não se sente à mesa. O Cristo que olha além do visível. O Cristo que olha além do julgamento alheio. Você já tentou enxergar aquela pessoa que você está julgando a partir dos olhos de Cristo? Você já tentou enxergar aquela pessoa que você está deixando de lado a partir do olhar de Cristo? Esse mesmo Cristo, Ele insiste em nos deixar uma orientação. E eu ia trazer uma massinha de modelar, mas eu esqueci. Paulo vai dizer, não vos amoldeis, não criem forma a este século. O que o mundo está dizendo que Jesus é? A partir de que ótica você tem enxergado o Cristo? Pensando nisso, e eu pensei, e se Jesus viesse hoje? Pensando nisso, lembrei de um livro de Dostoiévski, quando ele escreve Os Irmãos Karamazov. E tem um capítulo do livro, que é um poema, e que se chama O Grande Inquisidor. Recomendo a leitura.
E no Grande Inquisidor, Dostoiévski traz Jesus para o século XVI, na época da Inquisição. Uau! Jesus chega na época da Inquisição, século XVI, na Espanha. E Jesus anda, caminha, e o que ele faz? Milagres e maravilhas. Jesus é humilde e manso de coração. Ninguém sabe, porque Jesus não fala que ele é, mas Jesus executa os seus milagres, assim como na Bíblia. A mesma personificação, Jesus. Mas quando o grande inquisidor, o cardeal inquisidor da Espanha, olha, percebe que Jesus fez um milagre, qual foi o milagre? Jesus ressuscita uma menina, no conto, na poesia. Jesus ressuscita uma menina, todo mundo vê, todo mundo fica uau, todo mundo começa a seguir, as multidões começam a seguir. O cardeal diz, oxi, nós estamos na Inquisição. O cardeal entende que ele é o Cristo. Só que ele diz, hoje não pode. Jesus não pode vir hoje. Jesus não pode chegar agora. Porque se Jesus chegar agora, Jesus acaba com a gente. Jesus acaba com a igreja. Jesus acaba com a Inquisição. Jesus acaba com o que a gente está ganhando. O grande inquisidor então manda prender Jesus e começa a questionar a Jesus. Jesus, o problema da humanidade é que a humanidade tem muita liberdade. O ser humano insiste e gosta de ser escravo. Sabe qual o problema, Jesus? Você deu ao homem liberdade, porque você deu ao homem liberdade, você me deu, como igreja, a possibilidade de escravizá-los. E o grande inquisidor continua. Ele diz, você precisa me responder 3 perguntas, porque você foi levado para o deserto e foi tentado em 3 áreas. E ele diz, se você tivesse transformado as pedras em pães, Jesus, as pessoas iriam logo chegar até você, comer os pães, se prostrar aos seus pés e começar a ovacioná-lo, e nunca mais as pessoas iriam parar de segui-lo, adorá-lo, porque você fez milagres, porque as pessoas querem milagres. Por que você não transformou a pedra em pão? Você acabaria com a fome do mundo e as pessoas o adorariam para sempre. E Jesus permanece calado. E ele diz, mas por que você rejeitou a autoridade? Por que você rejeitou a autoridade? Porque o ser humano, ele quer uma autoridade, ele quer alguém para ditar o que ele deve fazer. E você rejeitou a autoridade quando você foi levado ao monte e ele te ofereceu todos os reinos do mundo. Ele não te ofereceu um reino, ele te ofereceu todos os reinos, e você rejeitou todos os reinos, a unificação dos reinos dos mundos. Você rejeitou a autoridade, porque você rejeitou a autoridade. Eles têm a possibilidade de liberdade. Porque você rejeitou transformar a pedra em pão, eles têm a possibilidade de liberdade, de não te seguir pelo que você faz, pelo milagre ou pela autoridade. E o terceiro, porque você negou o mistério, porque o ser humano gosta do mistério. Ele te levou ao alto cume e ele disse, lança-te daqui do alto cume, e aos teus anjos dará a ordem ao teu respeito. Pensa comigo, se Jesus se lança do pináculo, toda Israel está lá embaixo olhando, o que eles fariam, irmão? Se dobrariam, adorariam incessantemente, porque viram um homem levitando. O grande inquisidor diz, por que você não fez isso? Os seres humanos adoram o mistério, adoram o poder. Quando eles vissem você levitando, eles se dobrariam a você. Você negou o milagre, você negou a autoridade e você negou o mistério. Porque você simplesmente deu a possibilidade do homem ser livre. E essa é a pior desgraça do humano. O grande inquisidor chega a dizer, a grande tentação de Jesus, a sua grande tentação, Jesus, foi poder ser Deus. Foi poder mostrar poder. Mais do que tudo e todos.
mas você rejeitou ser Deus. E Paulo fala sobre isso. Mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo. Se fez em forma humana. Deus poderia ter nos feito adorá-lo pelo que Ele nos dá, pelos seus milagres, pelo seu poderio e domínio, porque isso tudo é dele. Ele disse, no próprio versículo da tentação, ele disse, tudo é meu. Mas Deus decidiu não fazer isso para ludibriar os homens. Esse é o Deus de amor, que não te quer com Ele pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Que não te quer com Ele porque Ele tem poder, autoridade, domina tudo e todos, mas simplesmente porque Ele é Filho de Deus. Está no reino dos céus, e o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito. Jesus deu a nós a dádiva da liberdade. Jesus nos deu a dádiva de o seguir além dos milagres, apesar dos milagres. Jesus nos deu a dádiva de o seguir além dos mistérios, além da sua autoridade. Jesus nos deu a dádiva de nos relacionarmos com Ele sem medo. Porque mesmo rejeitando a Ele, Ele permanece fiel. Ele permanece gracioso, misericordioso. E a sua misericórdia nos alcança de geração em geração. Lembra de Pedro? E eu encerro. O mesmo Pedro que teve a revelação do Filho de Deus, que teve a revelação de Deus, e que ao ter a revelação de Deus, teve a revelação e foi liberado para a sua missão, e ao ser liberado e ao visualizar a sua missão, foi identificado, teve uma identidade a partir dessa missão. Esse mesmo Pedro, que teve a revelação de quem Jesus é, também é o Pedro que logo depois, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, enxerga Jesus a partir de si. Pedro acaba de ter revelação de Deus, enxerga Jesus a partir da ótica de Deus, e no mesmo capítulo, na mesma hora, enxerga Deus a partir de si. Oxe, Jesus, você não vai morrer não, vou te deixar aí não, cara, você é meu amigo, você é meu brother. Jesus olha Pedro olha Jesus a partir da sua emoção, da sua fragilidade, da sua pequenez. Pedro olha Jesus a partir do seu lado caído, não revelado ou sem revelação de Deus. E o próprio Deus diz a ele: para trás de mim. Volte para o lugar que você nunca deveria ter saído, Pedro. Qual é o lugar? Atrás de mim. Volte para trás de mim. Porque na frente de Jesus, você nunca vai enxergar a partir dos olhos dele. Na frente de Jesus, você nunca vai perceber o que ele percebe, o que ele quer tocar, para onde ele vai. Então o chamado é: vinde após mim, atrás de mim, porque é no meu caminho, do meu jeito, com o meu olhar, com a minha perspectiva, com o meu amor, com o meu toque, para onde eu desejo ir. Então, para trás de mim, para trás de mim. Esse mesmo Pedro que tem a revelação de Jesus, que entende a sua missão, que é liberado sobre a sua identidade, é forjado sobre ela, é o Pedro que passa a enxergar mais do que realmente é. Jesus, eu não vou te negar porque eu sou o cara. Pedro se enxerga mais do que realmente é, porque teve uma revelação de Deus. Muitas vezes, quando a gente pensa alcançar uma revelação estratosférica de quem Deus é, passamos a nos enxergar a partir tão somente disso.
E Jesus diz: Pedro, você vai me negar. Pedro diz: oxe, tu tá doido, é? Tu me conhece mais do que eu, é? Eu nunca te negarei. Pedro se enxerga muito mais do que Jesus realmente o enxerga, o conhece. E ele chega a questionar aquele que deu identidade para ele. Esse mesmo Pedro nega a Jesus, o Pedro que teve a revelação do Filho, o Pedro que teve a revelação da missão, o Pedro que teve a revelação da sua identidade, nega a Jesus. Não só nega a Jesus, esse mesmo Pedro abandona os discípulos. O próprio Jesus diz quando voltou: vá aos discípulos e a Pedro. Ele não fazia mais parte dos discípulos. Abandonou a missão que ele tinha. Olha que interessante. O Pedro que teve a revelação de Jesus, que teve a revelação da sua missão, que o fortificou em sua identidade, foge da sua missão. E automaticamente, ao fugir da sua missão, foge da sua identidade, de que ele realmente nasceu para ser. Simão Pedro, que não acredita mais no amor que tem por Jesus. Pedro até então, eu vou contigo até a morte. Quando Jesus questiona: Pedro, tu me amas? Esse mesmo Pedro não acredita mais no seu amor por Jesus, porque o traiu, porque percebeu que não era tudo aquilo, mas agora tem medo de falar a realidade do que sente. Esse mesmo Pedro é visitado em João 22. E esse mesmo Pedro em João 22 recebe novamente as revelações que teve no capítulo 16. A Bíblia narra que eles estavam no mar, tinha um homem sentado, e a pergunta que fazem é: oxe, quem é esse cara aí? A Bíblia diz que ninguém o reconheceu, a não ser Pedro. Pedro reconhece. A Bíblia diz que Pedro se senta e Jesus começa a alimentá-los. E Jesus começa a questionar Pedro sobre a missão, sobre a identidade. Pedro, você me ama? Poxa, Jesus, eu não te amo com o teu amor. Eu não te amo como você quer. Eu não te amo à altura do que você exige de mim. Mas Pedro, você me ama? A Bíblia chega a dizer que Pedro se irrita quando Jesus repete 3 vezes. Porque Pedro ainda está machucado na alma sobre o que aconteceu. Só que Jesus pergunta, e então a alma de Pedro vem para fora: tu sabes que eu te amo, tu sabes que é real. Somente quando Pedro se sente irado, a alma dele vem para fora, ele consegue dizer à altura aquilo que Deus exige dele. A partir desse momento, a Bíblia narra que Jesus diz para ele como ele vai morrer. Jesus volta lá na missão e diz: Pedro, tá tudo certo, deixa eu ampliar a tua visão sobre a missão, você ainda vai morrer nela. É esse Jesus, é esse Jesus que me faz ser um pequeno Cristo, que me faz edificar nele as mudanças do mundo, porque não existe mudança no mundo sem Jesus, não existe mudança no outro, não existe mudança em mim, se não for a partir de Cristo. Termino Romanos capítulo 11, verso 29. Porque os dons e o chamado de Deus são
irrevogáveis. Eu não sei se você entendeu, irmão, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando Deus chamou Pedro, quando Deus se revelou para Pedro, quando Deus deu uma missão para Pedro, quando Deus transformou a identidade de Pedro, é um chamado irrevogável. Não importa se você um dia fez como Pedro, falou o que não deveria, não foi sensível, deixou de andar no discipulado de Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus. Porque o que importa é que Jesus te fez um cristão na sociedade, no mundo. Porque o teu chamado e a tua missão, a tua pregação, o teu ministério é reconciliação. Porque você tem a chave do reino de Deus, e a chave do reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não alegria no aqui e agora, não justiça naquilo que se vê, mas justiça naquilo que é injusto. Aquele que Jesus amou. E quem Jesus amou? Jesus morreu por quem? Gente, toda injustiça contra o meu próximo, você deve se indignar, porque o que o amor deseja, a justiça exige. Você deve andar em paz, e é em paz com todos. A paz não é com A, não é com B, não é com C. A paz não é com quem não te ama. A paz não é só com quem te ama. A paz também não é só com quem te bate ou com quem você bate. A paz é com todos. A paz não é com quem você concorda. A paz também é com quem você discorda. A paz não é só quando você está na sua casa em paz. A paz está onde há injustiça, e porque há injustiça não há paz. Toda injustiça produz falta de paz. Toda injustiça produz falta de paz. E toda falta de paz produz injustiças. Qual é o seu chamado para o mundo? William Wilberforce foi chamado para o empreendimento divino, para o negócio de Deus, para abolir a escravidão, para trazer avivamento, reforma. Charles Finney também. John Wesley, o maior, com as maiores perspectivas sociais da Inglaterra. Isso é avivamento. É onde a paz chega, a justiça chega e a alegria chega. Porque aonde há injustiça, há falta de paz. Aonde há falta de paz, há injustiça e há falta de alegria no Espírito. Porque ali o Espírito Santo de Deus não habita. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração, mova o seu espírito, mova a sua mente. Porque eu oro para que Deus venha com um revestimento de Cristo em você, em mim. Sabe, no próximo sábado, eu não sei se você vai estar aqui, mas eu te recomendo esteja aqui, porque estarão aqui pessoas que estão no empreendimento de Deus, pessoas que estão transformando o mundo, pessoas que estão fazendo de verdade. Você vai receber aqui mulheres de Deus, homens de Deus, homens que estão no mundo e não estão na igreja de dentro para dentro, mas estão na igreja de dentro para fora. São cristãos em uma sociedade não cristã, que não vivem a partir de si, mas que vivem a partir do revestimento de Cristo, que entenderam a sua identidade, que são filhos de Deus,
E eu quero orar hoje com a comunidade dos filhos. E se você faz parte da comunidade dos filhos, você vai sair daqui indignado com a injustiça do mundo. Você vai sair daqui indignado em não ter paz. Você vai sair daqui disposto a ter alegria no Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado porque a sua graça se revelou até nós hoje. Obrigado porque essa graça e essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Pai, eu te agradeço porque a sua graça nos alcança hoje. Obrigado porque o Senhor veio, Senhor, com o revestimento de Cristo em nós. Porque nós devemos ver e enxergar o mundo a partir de Ti. Porque é no Teu caminho, é com o Teu olhar, com a Tua perspectiva, com o Teu coração, com a Tua mentalidade. É, Deus, do Teu caminho. Não é a partir de nós mesmos. Pai, nos edifique em Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus de toda a graça, de todo o favor. Eu te peço hoje, Senhor, libere-nos, ó Deus, quanto à revelação do Cristo, libere-nos, ó Deus, quanto à revelação da missão, e libere-nos, ó Deus, quanto à revelação da nossa identidade, porque a nossa missão traz consigo a nossa identidade. E Jesus, o nosso coração é Teu. Nós somos filhos, 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 filhos. E nós tomamos posse, nós nos revestimos dessa identidade. Que o mundo nos conheça como filhos de Deus. Que o mundo não nos conheça como o Lucas tal, como o Lucas psicólogo, como o Lucas que é cristão, não, como o Lucas que é filho de Deus. Viva em nós, Jesus. Viva em nós, Jesus. Viva em nós, Jesus. Cumpra em nós o Teu querer. Cumpra em nós o Teu querer. O nosso coração, os nossos caminhos, os nossos sonhos. Cumpra em nós o Teu querer, Jesus. Encontre-nos novamente, Jesus, como o Senhor fez com Pedro. Encontre-nos novamente, Jesus. Cumpra em nós a Tua vontade, Jesus. Espero que você esteja aqui no próximo sábado. Vai ser incrível. Eu te garanto isso. Quem vai estar aqui vai ser a Shayla, uma mulher que está revolucionando, cara. Revolucionando o sistema penitenciário feminino. Porque ela entendeu o chamado que ela tem. Ela entendeu a identidade que ela tem. Ela entendeu a missão que ela tem. Vai estar aqui a Beth Meiagi,
uma mulher que tem revolucionado também o mundo. Amado quem Jesus ama, sendo influente onde ninguém é influente. Uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, reconhecidas pela ONU. É cristã, cara. Ama Jesus. Um sonho tem ela. Não é ela que tem um sonho. Mulheres incríveis. Venha. A partir das 16 horas. Vai ter mais 2 caras incríveis. Que Deus deu a eles uma missão. E essa missão é de apacentar. Apacenta as minhas ovelhas, Barba. Eu espero que você ore por essa conferência, porque vai ser incrível. Jesus vai se revelar para você de forma diferente. Pode ter certeza que você vai sair daqui mais disposto a ser revestido de Cristo. Deus, obrigado por hoje, obrigado pelos meus irmãos, obrigado porque a sua graça nos alcançou. Eu peço que o Senhor venha vir nos sonhos deles. Eu peço que o Senhor venha também dar a eles um biotônico de amor, um biotônico de graça, de favor, que eles venham ter mais fome e sede de Ti, Senhor, nessa semana, principalmente. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, revele-se a eles e revele a missão deles também, porque revelando a missão deles, o Senhor revelará a identidade deles. Revele-se a nós, ó Pai, é o que nós te pedimos, a Tua revelação, se revele a nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Se você quiser sair conosco, estamos juntos, vamos sair. Eu quero te conhecer, conhece o Pastor Barba, faça parte de um pequeno grupo e até a próxima conferência.